Glórias a Deus. Queridos, Hebreus capítulo 6, versículo 12, eu tenho uma palavra para vocês aqui. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores. Ô Daniel, seja bem-vindo, querido. Muito bom ter você aqui conosco também, tá? Seja bem-vindo aí. Deus abençoe sua vida. No versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que promessas não são conquistadas, promessas são herdadas. Nós herdamos, não é porque nós fazemos algo, nós herdamos porque nós nos tornamos da família de Deus. Herdamos porque nós nos tornamos filhos de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos herdar as promessas. Por quê? Porque a herança, a consumação da herança, o foco está naquele que morreu e deixou a herança. Então, promessas são herdadas. Promessas são herdadas. É algo que alguém deixou pela sua morte, um parente que deixou pela sua morte e deixou para nós. Então, isso que nós precisamos já entender, que nós herdamos promessas. E interessante, como nós falamos aqui, ele fala que, olha, não vos torneis indolentes, displicentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, pela paciência herdam as promessas. Dois fatores imprescindíveis: fé e paciência. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É você ter um fundamento claro de que aquilo que está estabelecido te garante a promessa. Mais claro ainda que eu posso dizer para vocês, Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala a respeito de fé. Só que Hebreus capítulo 10 é o fundamento que traz e revela a fé. Porque Hebreus capítulo 10 fala que do sacrifício de Cristo estabelecido na cruz, foi um sacrifício perfeito, ele trouxe perdão pelos nossos pecados, ele consumou o ato dos nossos pecados. E o que acontece? O seu perdão estabeleceu para nós uma redenção eterna. Nós obtemos uma redenção eterna pelo sangue de Jesus Cristo. E a maior base que nós temos para a fé é a obra da cruz. É aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Foi sua obra consumada. A Bíblia fala que quando ele consumou a obra, quando ele realizou a obra, quando estabeleceu o sacrifício, a oblação por todos os nossos pecados, ele se assentou. Quer dizer, o trabalho do sacerdote foi concluído se assentando. Ele se assentou porque concluiu o trabalho. E ele se assentou ao trono, à destra do trono da majestade. Interessante isso. Então a fé, ela vem na consciência de que você tem uma base firme, você tem um título de crédito firme, você tem uma certeza de que aquilo te pertence. E interessante porque a fé, ela está sempre ligada à justiça de Cristo. Pedro, ele fala isso lá na sua segunda carta, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 1 ou 2, ele fala que nós alcançamos fé mediante a justiça de Cristo. Quer dizer, a sua justiça, a obra da cruz, aquilo que realizou, nos garante a fé, nos garante essa certeza de que nós vamos conquistar, ou vamos herdar, é a melhor palavra, herdar tudo aquilo que ele falou e prometeu. Então, essa é a nossa garantia, essa é a nossa certeza. Então, fé e longanimidade. Queridos, você precisa de paciência para isso. E aí que muitos, às vezes, não entendem a paciência, o operar da paciência, e desistem no meio do caminho, ou às vezes também não entendem a fé, não entendem a justificação pela fé. Queridos, você ser justificado pela fé
você ser justiça de Deus pela fé, você saber que Deus fez Jesus pecado, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus fez a Jesus pecado sem ele ter conhecido pecado nenhum, sem ele ter cometido nenhum pecado, para nos tornar justiça de Deus, mesmo tendo pecado. Quer dizer, nós recebemos a justiça sem merecer, foi uma dádiva, foi um presente, é o abundar da graça, o superabundar da graça. Por isso que eu confiar na justiça de Cristo, eu receber essa justiça, e receber essa abundância da graça, desse favor imerecido, eu reino em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz isso. Amém? Então, é isso mesmo, Daniel. A paciência é confiar nas promessas de Deus. A paciência, eu tenho a paciência, essa convicção, porque a fé está firmada, porque a justiça está estabelecida. Eu sei que aquilo te pertence e não depende daquilo que eu faço. Sabe, na lei, para você ser abençoado, você precisava cumprir todos os requisitos da lei. Se atentamente ouvires a minha voz e me obedecerdes, e cumprir todos os mandamentos. Mas nós sabemos que a lei não pôde justificar o homem, quer dizer, o homem não pôde ter justiça para chegar diante de Deus e ser abençoado. Mas na graça, a justiça foi realizada por Cristo e nós recebemos e nos tornamos justos, então nos dando garantias de que nós somos herdeiros e filhos dessa graça, dessa promessa. Em Romanos capítulo 4, ele fala que a lei, ela anula a promessa. O que anula a promessa é a lei, não é o pecado. Romanos capítulo 4 fala bem certo isso. Por quê? Porque o que faz a promessa ficar firme é a graça, é o favor imerecido. É você saber que você não merece aquela promessa. É saber que você recebe a promessa sem merecer, porque você confia na obra da cruz, você declara a obra da cruz, com o coração você crê, com a justiça de Cristo, com a boca você faz confissão para a salvação, para a manifestação daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então, a longanimidade, na verdade, ela se manifesta por meio de uma confiança que você tem, que aquilo te pertence mesmo sem você merecer, e é um favor imerecido. Agora, é interessante que ele continua falando daqueles que herdam promessas, sejamos imitadores deles. Aí ele fala no versículo 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Queridos, nós sabemos que Abraão, a promessa chegou para Abraão 25 anos depois, e 25 anos depois ele foi alcançar, ele herdou. Nós sabemos que Isaac foi a promessa feita a Abraão, e Isaac é o filho da promessa, nós sabemos disso. Só que Abraão, ele teve um processo de 25 anos na vida dele de espera. Mas entenda uma coisa, que quando Deus faz uma promessa, até o cumprimento dela, é uma jornada que se estabelece na sua vida. Sabe quando você faz uma viagem, e uma viagem tem um destino, sabe? Só que durante a viagem, existe a paisagem, existe o gozo da viagem, existe momentos especiais da viagem, sabe? Existe um momento de experiências na viagem, até que você chegue ao destino. E é isso que é o gostoso, porque no momento que você espera o cumprimento de uma promessa com a longanimidade,
que é um fruto do Espírito, né, Daniel? Que é um fruto do Espírito. Esse momento de espera é o momento que você é fortalecido e que você conhece a Deus como Ele é, em que você vai conhecendo realmente como Ele é, a fidelidade, a bondade, a benignidade dEle. E o passeio, a viagem começa a se tornar mais interessante. Até que vai chegando momentos da viagem em que você acaba se esquecendo de destino, de tão glorioso que está aquele passeio, aquela viagem, a paisagem da viagem. São momentos que você vai tendo experiências com Deus, momentos que você vai tendo experiência com os irmãos, momentos que você vai se tornando encorajador e sendo encorajado, em que você vai servindo, em que você vai se estabelecendo nele, se firmando, e você vai crescendo, sabe? E tem momentos que você acaba esquecendo até da promessa, né? Esquecendo assim, no sentido de que a viagem se torna tão valorosa quanto o cumprimento, a chegada no destino, quanto o cumprimento da promessa. E é isso que é interessante disso, porque esse momento em que você sai e vai ao cumprimento da promessa, em que a promessa foi estabelecida para você, e você segue essa jornada de crer na palavra que Ele te deu, de crer nessa palavra que Ele revelou para você, em tudo que Ele tem para você, tudo que Ele tem para nossas vidas. O que acontece? A esperança começa a entrar em ação, e Romanos capítulo 5 diz que a esperança não traz confusão. Ela começa a derramar o amor de Deus no nosso coração. Queridos, o amor de Deus derramado no nosso coração sara as nossas feridas, sara o nosso interior. O amor de Deus nos resgata, nos tira da condição de escravo e nos estabelece numa condição de filhos, e nos estabelece numa condição de herdeiro, porque o amor de Deus derramado é tudo que nós precisamos. Apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, eu oro, irmãos, para que vocês venham conhecer a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, durante a viagem, durante o percurso que você está chegando no destino, quer dizer, no cumprimento da promessa, o amor de Deus vai sendo derramado no seu coração, e você vai ficando tão mais interessado por Deus, pelo aquele que prometeu, do que aquilo que é prometido, que o destino acaba não sendo tão importante, ainda que seja, quanto a viagem, porque vocês têm experiências. É isso que diz Romanos, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nessa jornada vão haver tribulações. Deus te estabeleceu em justiça, você se tornou justiça de Deus em Cristo, justificado pela fé no sangue de Cristo, e não por mais nada, não por suas obras, não porque você tem sido bonzinho, não porque você tem obedecido a lei, não porque você tem obedecido os mandamentos. Não, você é abençoado porque Cristo te fez a bênção, porque Cristo derramou as bênçãos de Abraão sobre sua vida, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão fosse derramada sobre os gentios, que hoje nós, que éramos gentios quando nós ainda não havíamos recebido a Jesus, hoje nós somos igreja, nós somos a noiva, nós somos herdeiros, nós somos comprados com sangue, nós somos libertos. E essa consciência que Deus vai trazendo, isso vai nos colocando em lugares altos, em lugares superiores, e você vai entendendo, conhecendo Deus, e você vai entendendo que
aquilo que é prometido, que até então pode ser e é uma cura física, né? Um filho que Deus prometeu, um casamento, uma porta aberta, seja lá tudo que Deus conquistou na cruz para nós, para nos abençoar. Você vai entendendo que a herança maior que você pode receber de Deus não é algo terreno, mas é algo celestial dentro de você. É algo mudado, implantado dentro de você. É algo transformado dentro de você. Como você pode me dizer isso? E eu vou te dizer assim, como Deus está usando aqui Abraão como exemplo, né? Ele fala de Abraão, mas só que Abraão antes se chamava Abrão, quer dizer, não tinha mais um A aí, surgiu mais um A no nome de Abraão. Quando que aconteceu isso? Quando Abraão tinha 99 anos de idade e era Abrão, e Deus reforça a sua aliança com ele, reforça a promessa com ele, e fala, você vai ter um filho, e tem um momento que Abraão duvida, porque ele já está fraco, já está velho, já está avançado em dias. Olha, tem Ismael aí, só que Ismael é fruto de uma conquista humana. Isaac é fruto de uma promessa divina. Ismael dá trabalho, queridos. Aquilo que você conquista na força do seu braço, às vezes dá trabalho para você. Só que aquilo que Deus dá nos abençoa. É algo eterno, é algo que permanece, é algo que vai transformar vidas, é algo que vai impactar vidas. Porque aquilo que Deus prometeu para você é para que você alcance, sim, mas que nesse processo você vai sendo tão abençoado que você vai transformando, impactando vidas, liberando, porque você vai conhecendo quem é o Deus da promessa, aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é justo. Então, olha só, o que aconteceu com Abraão? Com Abrão, Deus tirou um nome da sua letra, uma letra do seu nome, uma letra do seu nome, e colocou no nome de Abrão. Era Abrão, passou a ser Abraão. Deus tirou do próprio nome dele, quer dizer, isso é uma representação. É Deus tirando da própria natureza dele, é Deus implantando em nós a própria natureza dele, natureza divina, a própria natureza dele, incorruptível. É isso que diz na segunda epístola de Pedro, se eu não me engano, no capítulo 3, 4, que diz assim, que Deus nos deu grandíssimas e muito grandes promessas, para que através delas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Quer dizer, aquilo que antes era uma fraqueza em Abraão, que é algo impossível, algo que não conseguia fazer, algo que não conseguia realizar, agora que foi implantado algo de Deus nele, foi implantado a vida de Deus nele, foi um símbolo da vida de Deus implantada em Abraão, agora sim se tornou possível a manifestação da promessa, a manifestação daquilo que ele tem. Então, olha o trajeto até o cumprimento da promessa, como que é importante, porque a esperança, ela se torna nossa aliada, porque o amor de Deus vai sendo derramado no nosso coração, e nós vamos tornando plenos, porque antes talvez a gente achava que a promessa fosse nos tornar plenos, mas na jornada nós descobrimos que o que nos torna plenos é o amor de Deus derramado no nosso coração pela esperança que Ele nos deu. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, o amor dele derramado até o cumprimento da promessa é o que nos torna plenos, não é a promessa. Tanto é que quando Abraão alcançou Isaac, foi festa, Isaac significa riso, né? Até que chega na sua adolescência,
Deus fala: quero saber se me temes, se me amas, Abraão. Quero saber se me amas. Queridos, Abraão só poderia amar a Deus se ele tivesse recebido o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Porque a Bíblia fala que nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele nos amou e a si mesmo e entregou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Deus nos amou primeiro. Então, quando Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque lá no Monte Moriá. Abraão obedeceu. Queridos, não foi dificuldade para Abraão entregar Isaque. Por quê? Por que não foi dificuldade? Porque Abraão já estava pleno do amor de Deus. E Deus estava disposto. E Abraão estava disposto a entregar Isaque, mas confiante naquele que fez a promessa. Ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, porque ele conheceu o caráter de Deus. Entenda isso. Entenda essa maravilhosa realidade. Então, quando Abraão vai entregar Isaque no altar, Isaque, Deus fala: não faças tal, eu já preparei o cordeiro, eu já provi um cordeiro. Isso quer dizer, queridos, que o cordeiro, Cristo, é o símbolo de Cristo provido, e Deus fala com Abraão: agora eu sei que me amas. Por quê? A entrega do cordeiro é a manifestação do amor. Foi isso, a entrega do filho é a manifestação do amor. É isso que Deus estava falando: eu vou entregar o meu filho, eu vou manifestar o meu amor, e vocês vão receber o meu amor, e vocês vão ser plenos não pela promessa, mas vão ser plenos pelo meu amor. Então a maior realidade, o maior desfrute que nós podemos ter de um cumprimento da promessa é receber o amor de Deus. Mas entenda uma coisa: o amor você vai recebendo a partir do momento que você vai conhecendo como Ele é. Olha o que Deus, como diz a palavra, versículo 14: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E depois, no versículo 15, de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Queridos, esperar é necessário, mas nós esperamos no Senhor, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque Deus não quer apenas um cumprimento de promessa, Deus quer suas forças renovadas. Deus quer a sua natureza impressa em você, a natureza dele impressa. Amém, queridos? Amém. Eu vou deixar disponível aqui e você vai poder ver depois. Aí, vou deixar impresso, não vou deixar o vídeo aqui, essa live gravada no meu Face. Mas o que Deus quer é que a natureza dele esteja impressa em nós e venhamos estar plenos, na plenitude, cheios, completos do amor dele. Aí a promessa não se torna o objetivo principal, mas se torna um complemento, se torna algo de presente para você. Abraão recebeu a justiça de Deus, Abraão recebeu o amor de Deus, Abraão se tornou pleno em Deus, e isso foi satisfatório para Abraão. Mas entenda que Deus falou: certamente eu vou te abençoar. Queridos, entenda, se você crê que Jesus é a sua justiça, você já é um herdeiro dessa promessa, e essa justiça te garante todas as coisas. Abraão falhou, Abraão errou, mas isso não foi imputado na vida dele. Deus imputou a justiça dele na vida de Abraão. Foi isso que diz Romanos capítulo 4, os últimos versículos, diz assim:
que Jesus ressuscitou para a nossa completa justificação. Nós fomos completamente justificados porque cremos na obra do Calvário. Aleluia. Então, glórias. Com certeza, Lutz, nós passamos por lutas e tribulações. Mas entenda, nessa viagem nós passamos por lutas, né? Mas entenda uma coisa: as aflições que vêm, ela não pode ser comparada com a glória que vai ser revelada. Então, toda vez que tem luta, tem aflições, mas você está firme na jornada, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Eu tenho certeza que Deus vai derramar uma glória ainda maior do que a luta que surgiu, a aflição que surgiu no meio do caminho. Aí, continuando aqui, ele fala aqui no versículo 16, porque Deus fez um juramento, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, Deus queria mostrar mais firmemente, Ele queria mostrar o que está no coração dele, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele está dizendo assim: eu estou garantindo que eu vou abençoar vocês e eu vou multiplicar vocês. Eu juro isso por mim mesmo, que eu sou superior a todos. É isso que Deus está falando. Eu juro que eu vou abençoar, porque vocês creram na minha justiça, porque vocês creram na obra que eu fiz da cruz, porque vocês creram na realização que eu fiz na cruz, naquilo que eu fiz no meu filho. Por isso, certamente eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. E essa é a palavra que Deus falou. É isso que ele estava falando. Aí ele fala assim, olha, no versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Queridos, Deus não mente, o homem faz promessas, e você se frustra com as promessas dos homens, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então creia nisso, que no momento que você está esperando, porque você está confiando nele, aí coisas novas vão sendo acrescentadas, a esperança vai derramando o amor dele no seu coração, você vai sendo renovado, você vai sendo impactado com a natureza dele em você, você vai recebendo a natureza de Deus incorruptível, e você vai se libertando dessa terra, desse mundo mal. E antes, aquilo que você achava que ia te complementar, que a promessa ia te completar, você vai descobrindo que aquilo que te completa é a presença dele, é a natureza dele em você. Amém? Então é essa. Aí ele fala aqui, no versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, que é a promessa e o juramento de Deus, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, nós tenhamos consolo, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, de agarrar a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então, o que a âncora faz? No momento da aflição, no momento da dúvida, a âncora é como um barco, é como a âncora de um barco, que no momento das ondas, do mar bravio, a âncora vai trazer estabilidade para o barco, porque ela vai firmar na terra. Mas só que a nossa âncora é a esperança, que não nos firma na terra, mas nos firma no céu, nos firma, como diz aqui, além do véu, no lugar santíssimo, nos estabelece num lugar de glória, nos estabelece num lugar onde nós temos acesso pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar com ousadia, onde nós podemos desfrutar da presença de Deus. A esperança, ela tem esse poder, porque nós nos refugiamos nela, nos refugiamos e confiamos que aquele que fez a promessa e o juramento
segundo a ordem de Melquisedeque. Entenda uma coisa, ele está falando aqui que nós vamos considerar aquilo que diz em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 fala assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que eu faço para eu estabilizar a minha alma, ancorar a minha alma no céu, para eu sair dessa aflição, dessa angústia, dessa dúvida que eu fico diante do não cumprimento das promessas? Queridos, considera Jesus, Ele é seu intercessor, seu mediador, Ele está com você, Ele morreu por você, e todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Então você confessa: eu sou abençoado, essa promessa me pertence. Você declara: essa cura me pertence, o Senhor já me deu, o Senhor já garantiu, já fez isso na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Ele tomou a minha maldição, Ele tomou as minhas enfermidades, Ele me fez curado, Ele me fez abençoado, as bênçãos de Abraão estão sobre minha vida. E você vai falando, é o que diz Hebreus capítulo 4, né? Ele falando aqui, olha, versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quer dizer, diz Hebreus capítulo 10 também, se não me engano, versículo 23, para nós guardarmos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém, queridos? Mas eu tenho certeza, você já está sendo grandemente abençoado, e certamente Deus te abençoa, Deus te multiplica, Deus faz uma grande obra na sua vida. Todas as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Entenda, a espera é importante, porque você vai tendo experiências com Deus e você vai se tornando pleno nele. Amém, queridos? É essa palavra que eu queria deixar para vocês. E a conexão aqui eu acho que não está muito boa, teve um momento que eu tive que gravar, mas é essa palavra que eu queria liberar para vocês. Creia nessa palavra, creia nessa realidade. Deus prometeu, Ele é suficiente para cumprir. Deus falou, Ele é fiel para realizar. A fidelidade não está em quem recebe a promessa, a fidelidade está em quem faz a promessa. Deus é fiel, aquele que fez a promessa é fiel. Nós somos apenas herdeiros pela graça dessa promessa. Essa promessa está firme é por causa da graça, não é por causa dos nossos méritos, não é pelo aquilo que eu faço, não é se eu não peco, não é se eu erro, não, é porque eu creio. É o que diz Romanos capítulo 4, a promessa ela está firme por causa da graça. Então creia na graça que Deus destinou para você, creia naquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, porque o que Ele fez é para a sua completa justificação, e você venha ter acesso, direito e desfrute de tudo aquilo que Ele prometeu e de tudo aquilo que Ele é, porque a grande promessa para nossas vidas, queridos, é participar daquilo que Ele é por dentro, é participar da sua própria natureza divina. Por isso que nós esperamos, confiamos e nos sentimos realizados. E quando nós chegamos no fim da viagem, nós vamos falar: realmente valeu a pena. Como que eu estou me sentindo tão pleno nessa viagem, e como que eu celebro a Deus a sua fidelidade pelo cumprimento daquilo que Ele falou. Amém? Queridos, foi muito bom compartilhar essa palavra com vocês. Eu fui renovado, as minhas forças foram renovadas, a minha vida foi renovada através de compartilhar essas palavras. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque tem pessoas que estão desencorajadas, porque focaram a esperança em si, naquilo que elas fazem. Então elas acham que elas vão receber por causa das suas conquistas, porque ela está fazendo algo. Não, nós não recebemos porque nós estamos conquistando ou fazendo algo, nós recebemos porque nós herdamos.
Nós herdamos aquilo que Deus deixou para nós. Então compartilhe essa live, ela vai ficar aqui no meu Face, e depois nós vamos estar, você quiser deixar algum comentário, eu vou estar orando agora para você, e eu tenho certeza que aquilo que Deus falou, queridos, tá? Tenho certeza disso. Creia nisso. Cumprirão todas as promessas. Ele vai te abençoar e Ele vai te multiplicar. Que graça e paz sejam multiplicados na sua vida. Que o amor dEle seja derramado plenamente no seu coração. Que você venha em todo tempo ser experimentado e ter experiências com Ele, da natureza dEle em você, porque você é filho. O filho participa de tudo aquilo que o pai participa. O filho vive aquilo que o pai vive. Nós somos filhos de Deus. Então receba essa vida plena nele e desfrute a jornada da fé. Agora, não deixe de congregar. Congreguem, fiquem firmes na congregação que Deus te estabeleceu, servindo os irmãos, porque esse é o ambiente da promessa, onde nós estamos servindo. É o que diz em Hebreus capítulo 6, se você for olhar o contexto lá, vai estar falando isso. Amém? E continue confessando firmemente a palavra que Deus prometeu para você, porque você confessa que você espera segundo aquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Deus abençoe sua vida, meus queridos. Graça e paz sejam derramadas sobre sua vida. Amém? Amo vocês.